Após o período do domínio romano na Bretanha, a atual Grã-Bretanha, o país de Gales foi fragmentado em vários estados menores antes da conquista da Inglaterra. E o proprietário mais influente e poderoso, que era o rei, na época o rei dos bretões, evoluiu para príncipe, o Prince of Wales, ou o Príncipe de Gales. No entanto, o país de Gales teve vários príncipes em seu domínio próprio. O primeiro deles foi conhecido por ter usado o Príncipe de Gales, Woa Gwynedd, por volta de 1165. De lá para cá, muitos príncipes assumiram o poder até chegar então ao Príncipe Charles. Vamos a julho de 1944, quando ocorria a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, houve um acordo que mudou o mundo, economicamente falando. Esse acordo é conhecido como o Acordo de Bretton Woods. Basicamente, o Acordo de Bretton Woods foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo governar as relações monetárias entre relações e estados independentes. Naquela época, um grupo seleto estava se preparando para reconstruir o capitalismo mundial, enquanto a Segunda Guerra ainda se espalhava. 730 delegados das nações aliadas se encontraram em um hotel nos Estados Unidos chamado Monte Washington. Lá foi realizada a Conferência Monetária das Relações Unidas e foi assinado pelas entidades financeiras ao redor do mundo esse tal acordo. Mas não foi simplesmente assina todo mundo aqui, tá tudo certo, não. Essas discussões aconteceram durante as primeiras 3 semanas do mês de julho de 1944, praticamente quase o mês inteiro. Nesses dias, os banqueiros, empresários e políticos que ali estavam reunidos criaram o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Naquela época, o acordo foi definido entre duas presidências, uma para o Banco Mundial e outra para o FMI, que seria dividido entre Europa e Estados Unidos, sendo que o Banco Mundial seria presidido por um norte-americano, enquanto o FMI presidido por um europeu. Mas por que o príncipe permitiria que o banco fosse presidido pela América? Porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos se mostrou a mais forte economia do mundo, vivendo um rápido crescimento industrial e uma forte acumulação de capital na época. Na verdade, os Estados Unidos não haviam sofrido as destruições da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham construído uma indústria manufatureira poderosa e cresceu vendendo armas e emprestando dinheiro a outros países combatentes da guerra. Quando a Conferência de Bretton Woods aconteceu, as vantagens econômicas dos Estados Unidos eram indiscutíveis e esmagadoras. Os Estados Unidos tinham a maioria dos investimentos mundiais na produção manufaturada das exportações e em 1945 eles produziam a metade de todo o carvão mundial, 2/3 do petróleo e mais de 1/3 da eletricidade do mundo. Naquela época, os Estados Unidos eram capazes de produzir imensas quantidades de automóveis, navios, armamentos, aviões, maquinários, produtos químicos, reforçando assim a sua vantagem inicial sobre os demais países que ali estavam. E isso assegurou com que os Estados Unidos se tornasse o responsável pelo Banco Mundial.